caros estudantes, bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso. Chamo-me Edson e vou acompanhá-los nesta videoaula. Aqui apresentarei um pouco mais de nossa disciplina, bem como darei sugestões de materiais que possam ser consultados para melhorar a sua formação intelectual. Isso visa torná-los pesquisadores e professores mais qualificados. Nossa disciplina, de forma direta, por vezes indireta, está no centro de várias discussões atuais. Afinal, desde 2003 é obrigatório o ensino de História e Cultura Africana em sala de aula. E cada vez mais existe a necessidade de qualificação nesse tema. Tal discussão tornou-se mais presente com a adoção de cotas raciais em universidades e institutos federais. O STF, maior instância jurídica do Brasil, aprovou a lei de cotas e o único ministro negro recentemente tornou-se presidente da instituição. Em termos hierárquicos, isso significa que caso o vice-presidente e o presidente da Câmara não possam assumir na falta de um presidente, um homem negro assumirá a direção de nosso país. Esses avanços são conquistas significativas. Contudo, o racismo, infelizmente, ainda está presente em nossa sociedade. Isso em todos os segmentos, desde a escola, passando pela escolaridade e finalmente nos meios de comunicação. E o que isso tudo tem a ver com o nosso tema de estudo? A verdade é que tem tudo a ver, pois toda essa discussão e seus desdobramentos tiveram início com a escravização de africanos na África. E a África é tema de nosso material. Por isso, veremos nesta aula alguns aspectos sobre esse tema. 1. Influência africana no Brasil. 2. Metodologia de ensino de História e Cultura Africana em sala de aula. 3. Mercado de trabalho para um profissional especializado em África. 4. Onde encontrar material sobre a África. E 5. Revisão da videoaula. Vamos agora ver com mais calma cada um desses assuntos. Influência africana no Brasil. Muito se fala da influência africana no Brasil. Feijoada, futebol e capoeira são os temas preferidos. No entanto, ela não se resume apenas a esses 3 itens. A cultura negra esteve presente em todos os segmentos da sociedade brasileira. A língua brasileira nasceu de uma junção do português e de idiomas indígenas e praticados na África Central e Ocidental. Alguns dos principais juristas e engenheiros do século XIX eram negros. Vide a família Rebouças, por exemplo. As técnicas de extração de ouro no século XVIII beneficiaram-se do conhecimento de africanos trazidos como escravos para a América Portuguesa. Houve também pintores negros, formados pelas escolas de belas artes do Rio de Janeiro no século XVIII e XIX, que representaram importantes obras. O maior, isso mesmo, caros alunos e alunas, o maior de todos os escritores brasileiros, celebrado pelo público e pela crítica, também fundador da Academia Brasileira de Letras, era descendente de negros vindos da África. Estamos falando de Machado de Assis. Além de tudo isso, devemos sempre lembrar da religiosidade. Hoje em dia, milhares são os adeptos do candomblé que remonta aos africanos desembarcados na Bahia. Existe ainda a Umbanda, uma espécie de miscelânea, mistura entre o catolicismo e os ritos africanos. Por fim, prezados cursistas, é preciso lembrar que boa parte dos monumentos que nos saltam aos olhos e visitamos vislumbrados foram erguidos por negros escravizados. Isso representa, e muito, o quanto essa população construiu o Brasil. Por que é importante a influência africana? Porque é a influência brasileira também. Metodologia de ensino de História e Cultura Africana em sala de aula. Este segundo ponto que iremos conversar refere-se à metodologia. Você sabe o que é metodologia? Apesar de ser difícil de definir, é uma forma de fazer, uma espécie de método. Em primeiro lugar, é preciso examinar a lei.
que regulamenta sua obrigatoriedade. Vamos a ela. Seu parágrafo 1º determina que o conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos temas da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história africana e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e a indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Ufa! Quanta coisa, não? Afinal, uma cultura tão rica merece uma lei tão abrangente. O segundo artigo diz que em todo o território nacional existe a obrigatoriedade para que o conteúdo fosse ministrado. O que poucas pessoas sabem é que essa lei possui um parecer dado pelo Conselho Nacional de Educação. Esse texto orienta os professores e demais profissionais a atuar nessa área. Ela se baseia em 3 itens: políticas de reparação, de reconhecimento e valorização de ações afirmativas, educação das relações étnico-raciais, história e cultura africana e afro-brasileira. Viu como o nosso tema não está sozinho? Ele articula-se com vários outros e pode ser trabalhado em todas as disciplinas, com a utilização de videoaulas, danças e aulas expositivas. Depende de sua criatividade. 3. Mercado de trabalho para o profissional especializado em África. Agora falaremos de questões mais práticas. A África e o estudo de história e cultura africana estão em evidência. Mas o que é possível fazer a partir desta e de formações mais aprofundadas sobre o continente? A primeira delas é, sem dúvida, a docência. Um profissional especialista em história e cultura africana pode ministrar aulas em cursos de especialização na área. E você sabia que fazendo este curso você torna-se mais capaz de atender demandas de diversos colégios? Afinal, tanto no ensino público quanto no privado, é obrigatória a inclusão de história e cultura afro nas escolas. Logo, um colégio particular irá escolher um especialista no tema ou não? Mas só poderei dar aulas? Não. Mas pode aprofundar o tema fazendo mestrado e doutorado e, além de professor, tornar-se também pesquisador. Em praticamente todas as universidades públicas do Brasil existem linhas de pesquisa sobre a África. Na Bahia, existe um programa de mestrado e doutorado nesse tema. Várias universidades privadas também estão em busca de especialistas na área. Professor, você ainda não me respondeu. Só poderei dar aulas? Reafirmo que não. Você pode desenvolver outras atividades. Isso, claro, dependerá de você, única e exclusivamente, e de outras habilidades que possua. Suponhamos que tenha habilidades com línguas. Pode tornar-se diplomata. O governo brasileiro está criando várias embaixadas em países africanos e elas precisam de diplomatas formados e treinados no continente. Se tiver talento para a escrita, pode tornar-se escritor. Com o crescimento da demanda, há a necessidade de formar novos autores em literatura infantil, infanto-juvenil e para a produção de material didático. Algum desses temas chamou sua atenção? Espero que sim. Se isso aconteceu, trabalhe pelo seu sonho. Materiais disponíveis. Até agora, estamos falando muito em África, estamos falando muito em necessidade de aprendizado. Mas vocês devem estar se perguntando, e aí, professor Edson, existe material disponível sobre isso? Realmente, para quem quer trabalhar sobre o assunto, é preciso muito cuidado na hora de buscar itens para melhorar sua aula. Existem coisas boas e outras nem tão boas assim. Aqui vamos falar apenas sobre as boas, que são o que vocês, prezados e prezadas cursistas, merecem. Sei que muitos de vocês já atuam em sala de aula.
A carga horária é muito pesada e o tempo de leitura muito apertado. Daí a necessidade de selecionar bem o material. A internet tem se tornado uma excelente ferramenta para nos ajudar nesses temas. Num primeiro momento, ela pode nos ajudar na busca de textos. Faz pouco tempo, um material riquíssimo foi traduzido. Trata-se da História Geral da África, editada pela Unesco, publicada em 1964 por pesquisadores africanos. Agora ela está disponível para download. Não estou brincando. São 8 volumes com mais de 1000 páginas cada sobre a história africana. Aí, prontos para você, num clique. Tenha disponibilizado sem sair de casa. Os milagres da tecnologia. Recomendo que assim que terminar de ver este vídeo, baixe todo esse material. Existe a possibilidade também de se buscar material em revistas acadêmicas e trabalhar com um artigo, o que é mais curto, sobre o tema de seu interesse. Quase a totalidade das revistas de história possui material sobre a África. Eu, como bom professor, vou dar uma dica e indicar algumas para você. Só que não se esqueça nunca, é preciso ter curiosidade e disposição. Vídeos e músicas também são muito bem-vindos. Além do já famoso YouTube, onde é possível assistir filmes inteiros, como por exemplo a belíssima película francesa, narrada numa vila africana, Kirikou e a Feiticeira, existe também vídeos e conferências de professores. Se você quiser se aprofundar ainda mais no conteúdo, não se preocupe, também temos material. A fim de saber sobre o material acadêmico, como dissertações, de mestrado e teses de doutorados, produzido no Brasil sobre o tema, recomendo que você faça uma busca no banco de teses da CAPES, que disponibiliza materiais produzidos nas universidades brasileiras. Por último, e não menos importante, é possível saber o que foi feito há muito tempo e está apenas lhe aguardando sobre a África, no site Domínio Público. Tudo que está lá é gratuito. Você poderá escolher entre vídeos, textos e músicas. É uma infinidade de material à sua disposição. Ufa! Quanta coisa, não? Pense, tudo isso está disponível em sua casa, com um simples clique. Explore e utilize todo esse material. Depois dessa apresentação, fique atento, que é a hora da revisão. Revisão da videoaula. Vamos agora apresentar o que foi exposto aqui nesta aula. Vimos que a influência africana no Brasil vai além da capoeira e feijoada, que não existe um método para ensinar a história da África, mas há diretrizes para isso, e tudo está amparado na lei. Observamos que o mercado de trabalho, se não é amplo, tampouco é restrito apenas à sala de aula. Notamos o grande número de material disponível na internet para o estudo de temas relacionados ao tema de nosso interesse. E agora, cabe a você, aluno, pesquisar. Um forte abraço, aproveitem o material e o curso.